Fala, meus caros! Começamos 2020. O mundo do desenvolvimento web parece mudar cada vez mais rápido. E de fato muda. Com tantas opções, é difícil decidir qual tecnologia estudar ou usar em um projeto sem antes se perguntar algumas coisas, como por exemplo, o mercado ainda usa essa tecnologia? Ela está ultrapassada ou está melhor e mais madura? Quais empresas usam Ruby on Rails? Os desenvolvedores ainda querem usar? Por que eu não escuto mais falar tanto de Rails? E, sei lá, qual é o futuro do Rails? Eu vou tentar responder todas essas perguntas nesse vídeo, e apesar de trabalhar com Ruby e com Rails há tantos anos, eu vou tentar fazer uma análise imparcial com todos os prós, mas também os contras. Eu também vou inevitavelmente compará-lo com outras soluções, como JavaScript, com o mundo do JavaScript, por exemplo, a fim de deixar essa análise mais completa. Antes de mais nada, deixa eu explicar a diferença entre Ruby e Rails. Ruby é a linguagem de programação. Ela existe desde os anos 90 e é a base na qual o Rails foi construído. Rails, que é um framework web, surgiu em 2004 usando a linguagem Ruby. Então, Ruby, que é a linguagem, ela foi criada em 1995 por um japonês chamado Metz, mas ela só foi realmente ficar popular 9 anos depois, em 2004, quando o Rails surgiu, quando ele foi criado por um cara chamado David Hansel, também conhecido como DHH pela internet. Então, antes de começar a falar de vantagens, comparar, estudar mercado e fazer toda essa comparação, eu vou lembrar um pouco do histórico do Rails, porque acho que faz muito sentido ter um pouquinho de contexto antes da gente começar a realmente discutir todas essas questões. Então, como eu falei, o Rails surgiu em 2004, foi a primeira versão pública dele, que o DHH liberou como open source. Aí, em 2006, a Apple anunciou que o próximo macOS, que é o sistema operacional que roda nos Macs, que seria a versão Leopard, ele traria o Ruby instalado por padrão. E isso também ajudou muito a impulsionar tanto a linguagem quanto o framework. Aí depois disso, em 2009, a versão 2.3 do Rails foi lançada com várias melhorias e padronizações, como a utilização do Rack, por exemplo. E, em paralelo a isso, outro framework muito forte e que competia de frente com o Rails surgiu, o Merb. Como isso já tem mais de 10 anos e nem todo mundo sabe dessa história, eu acho extremamente importante e interessante contar essa história rapidinho, principalmente porque não vemos o que eu estou prestes a te contar. A gente não vê isso acontecer muito em outras comunidades, como a de JavaScript, de PHP, por exemplo. Então, como eu falei, o Merb surgiu e ele tinha uma série de vantagens que o Rails não tinha. E o que aconteceu foi que a comunidade começou a se dividir. Dividir no sentido de desenvolvedores abandonarem o Rails mesmo para usar o Merb. As empresas começaram a decidir, tipo, vale mais a pena usar um, usar outro, e a comunidade se dividiu, assim como no JavaScript, por exemplo, que a gente tem várias bibliotecas que resolvem o mesmo problema, como, por exemplo, o React, o Vue, o Angular e etc. Porém, a parte interessante dessa história, desse episódio de Rails versus Merb, é que eles sentaram, conversaram e pensaram, meu, não é legal se a gente dividir as comunidades. O que a gente pode fazer? E eles resolveram dar um merge nos projetos. Olha que massa essa ideia. Eles juntaram o que o Rails tinha de melhor com o Merb, e disso surgiu o Rails 3. Eles resolveram, obviamente, como você sabe hoje, manter o nome Rails e abandonar o Merb, porque o Rails já era famoso, já tinha mais nome, já tinha uma reputação muito boa. Então eles juntaram o Rails 2 com o Merb e virou o Rails 3, e é até hoje a base que a gente tem de todo o framework. O framework é extremamente modular. Se você quiser desplugar uma parte e colocar outra, como o RM, por exemplo, o Rails vem com o Active Record, que é o RM, mas se você quiser usar um outro, é muito simples. Você despluga um, pluga outro. E é justamente por conta dessa história que aconteceu há mais de 10 anos atrás. Isso ilustra quão maduro foi a decisão de manter um framework dominando só. Eu entendo que isso também pode ser uma desvantagem, já que elimina um pouco da competição e da evolução do framework, mas eu acho que depois de tantos anos a gente pode concluir que essa decisão foi boa. A gente vê o número de vagas de Rails só crescendo e muitas empresas usando, e isso estaria dividido se tivesse sido diferente lá no passado. Bom, depois disso, em 2011, a versão 3.1 foi lançada com migrations melhoradas, com o Asset Pipeline, com suporte a CoffeeScript, suporte a Sass, que CoffeeScript e Sass ficaram muito populares na época, e depois no ano seguinte, no Rails 3.2,
ele trouxe várias melhorias internas, incluindo um grande salto de performance. Aí, entre 2013 e 2014, Rails 4, 4.1 e 4.2 trouxeram novidades de cache, de turbolinks, enumerations, preview de e-mails, suporte a background jobs, nativamente, né, através de um sub-framework chamado ActiveJob, e mais um montão de coisas. Aí de 2016 a 2017, as versões 5 e 5.1 introduziram novidades como Action Cable para lidar com WebSockets nativamente, que era uma coisa que o Node.js já fazia muito bem na época, mas o Rails, para não ficar para trás, eles criaram o Active Cable, que é excelente, é muito simples de usar, é muito legal. E, para mim, uma das melhores coisas do Rails que existe hoje foi criada nessa época também, que é o modo API, o API Mode, como se chama, né? Basicamente, é genial essa ideia. Basicamente, tem como você rodar uma aplicação inteira de Rails só para ser API. E como é que isso funciona internamente? Bom, como você pode imaginar, um framework web ele cuida de muitas coisas. Por exemplo, renderizar um HTML dinâmico, fazer o bundle de JavaScript, CSS e tudo mais. Quando você configura uma aplicação para ser somente API, todos esses stacks, né, todas essas etapas extras deixam de ser feitas. E isso faz com que a aplicação fique muito rápida para rodar, também elimine uma série de middlewares que teriam que rodar, que não precisam necessariamente para uma API, e isso também é totalmente flexível. Se você precisar de uma coisa extra, você consegue adicionar e etc. Para mim foi uma decisão muito certeira, pois você consegue, por exemplo, criar uma aplicação Rails no back-end e rodar no front-end uma aplicação React pura, por exemplo, ou qualquer framework JavaScript puro no front-end e até mesmo aplicações mobile, seja desenvolvimento nativo ou seja através de React Native, NativeScript ou outra tecnologia. Ainda nessa versão veio o gerenciamento de pacotes NPM usando o Yarn. O jQuery foi substituído por JavaScript puro, ou seja, ele deixou de vir por padrão. Veio também uma forma nativa de encriptar arquivos com as credenciais, as senhas, etc. Houve melhorias nos frameworks de testes, no framework de envio de e-mails, nas rotas, nos helpers e mais em um monte de lugar. Já em 2018, a versão 5.2 trouxe um componente muito importante e muito bem feito, na minha opinião, o Active Storage. Ele possibilita você fazer upload de arquivos sem precisar de nenhuma biblioteca externa e com suporte aos principais serviços que ficam na nuvem, né, na cloud, para fazer upload de arquivos, como o S3 da Amazon, o Google Cloud, o Microsoft Azure, e eu não tenho nem certeza, talvez até tenham mais serviços que ele suporta, mas mesmo se não suportar por padrão, é muito fácil, ficou muito flexível colocar um serviço a mais. Vamos dizer que você queira usar o DigitalOcean Spaces, eu acho que é esse o nome, é muito fácil plugar lá, na verdade até deve existir uma biblioteca já para fazer isso. Além disso, essa versão 5.2 veio com suporte nativo ao Redis, para fazer cache, por exemplo, e também um grande foco nas configurações de segurança. A versão atual, no momento da gravação desse vídeo, é o Rails 6.0, que foi lançado em agosto de 2019 e veio com muitas novidades boas, e, na minha opinião, a mais relevante foi abraçar completamente o sistema JavaScript. O Rails inclui o Webpack por padrão e delegou tarefas para ele, como, por exemplo, fazer o bundle dos arquivos JavaScript, CSS, pode ser completamente feito pelo Webpack agora. E, na minha opinião, isso faz muito sentido e fica muito mais fácil de trabalhar com bibliotecas JavaScript também. Nessa versão, dois novos sub-frameworks foram incluídos, o Action Text, que é um editor de textos no estilo Rich Text, que permite formatar texto, adicionar imagens, etc., e o outro é o Action Mailbox, que permite aplicações Rails receber e parsear e-mails enviados para o app. Além disso, ele veio com suporte para rodar testes em paralelo, suporte à conexão com múltiplos bancos de dados e, ao mesmo tempo, muitas melhorias internas. Como dá para notar, o Rails não está parado no tempo. Na verdade, se você olhar na Wikipedia ou na lista lá do próprio site da RubyGems, você vai ver que o lançamento de novas versões com boas novidades se manteve consistente, principalmente nos últimos 10 anos. Isso é muito bom porque mostra a maturidade e a estabilidade do lançamento de novas versões e também mostra que os mantenedores do Rails, né, no caso o Rails Core Team, eles estão sempre em busca de boas novidades para melhorar mais ainda o Rails como um todo. Né? Tem um vídeo muito bom do Fábio Akita, de agosto de 2019, chamado A História do Ruby on Rails, Por que Deu Certo. Eu recomendo muito que vocês assistam, tem no YouTube, busca por Akita que você vai encontrar esse vídeo, e lá tem um histórico ainda mais completo
do Rails. Outro ponto que é interessante levantar é que o Rails definiu uma série de padrões que foram copiados por outras linguagens ou outras tecnologias, como o .NET MVC, o Adonis.js, o Laravel, Sails.js, Meteor e mais um monte. Ou seja, outras comunidades estão sempre correndo atrás para copiar as coisas do Rails, mas o Rails já está sempre trabalhando na próxima feature e, enfim, essa para mim é uma coisa muito boa do Rails, é uma vantagem do Rails, mas eu também não acho ruim de quando uma tecnologia copia coisa da outra. Inclusive o próprio Rails copia, provavelmente copia muita coisa também, outras ideias de outras tecnologias, de outros ecossistemas, e não só Rails, como Ruby também. Dá uma olhada no iOS ou no Android que você roda aí, você vai ver que eles estão sempre copiando coisas uns dos outros, e quem ganha é a gente, como usuário. No caso do Ruby, do Rails e de outras linguagens, outros frameworks, a gente sempre ganha, só que como desenvolvedor. Então, a gente só tem a ganhar. Ruby é uma ótima linguagem, é expressiva, tem um monte de bibliotecas, como eu estava falando. Essas bibliotecas são chamadas de gems. São gems maduras, né, que ajudam a gente a construir aplicações muito mais rápido. Já o Rails tem um excelente ecossistema, e isso se deve também muito às gems que eu estava falando. E tem gem para tudo, basicamente. Tem gem para, sei lá, conversão de moedas, para criação de eventos recorrentes, tem gem para fazer um melhor uso do background job, como o Sidekick, por exemplo, para fazer full text search, enfim, tem gem para tudo. E o Rails é muito fácil de aprender e de usar. Você não precisa gastar muito tempo para ficar relativamente produtivo nessa tecnologia. Rails é bastante opinado. Isso significa que existem padrões a serem seguidos que facilitam muito, mas muito, a manutenção de um projeto. Por exemplo, você acabou de chegar num projeto e você não sabe nada como é que funciona lá. Onde que você imagina que estejam os models? No Rails, eles sempre estão na pasta app/models. Se você quer procurar um arquivo de configuração, eles estão sempre na pasta config. Se você quer encontrar os e-mails que um app manda, eles estão sempre na pasta app/mailers. Esse tipo de organização facilita muito a organização dos projetos. Rails enfatiza dois princípios muito bons. O primeiro é o Convention over Configuration, que traduzindo seria convenção sobre configuração. E para explicar isso é muito simples. Quando você cria uma aplicação do zero, ela já está basicamente pronta para funcionar. Isso porque o Rails adota uma série de convenções, como por exemplo essa da estrutura de pasta que eu estava comentando. Ou ainda, qual o servidor que eu vou usar. Ele já vem com um servidor pronto ali, um servidor Ruby. No passado já tiveram outros servidores padrões, hoje atualmente é o Puma. Então você cria uma aplicação nova, já está tudo pronto para rodar. Eu lembro, provavelmente isso é diferente hoje, tá? Mas quando eu trabalhava com Java 15 anos atrás, quando a gente criava um projeto novo, tinha uma dor de cabeça gigante para configurar um monte de arquivo XML, um monte de coisa que não vinha configurado por padrão, nem o ORM tinha. Então eu imagino que hoje tenham frameworks que ajudem nisso, mas eu estou falando de 15 anos atrás, quando eu trabalhava com Java, era bem mais difícil. Já o outro princípio é o DRY, D-R-Y, que significa Don't Repeat Yourself, ou seja, não se repita. Basicamente, ele é todo pensado para você nunca duplicar código. Tá? Isso não é possível 100% das vezes, mas acho que nenhuma tecnologia vai permitir isso. Na verdade, depende mais de fatores externos, de lógica de negócio, enfim, de algumas outras coisas. Até mesmo, às vezes faz sentido você duplicar código, algumas raras vezes faz sentido você duplicar código para ter mais clareza. Mas o Rails pega muito essa filosofia de não repetir código. Cada coisa no seu lugar, cada código fazendo uma coisa só. Esses dois princípios que eu comentei facilitam muito para que novos desenvolvedores não cometam alguns erros bobos. Porque quando você está usando o Rails, indiretamente ele está te ensinando boas práticas de desenvolvimento. Desde as últimas versões, o Rails está abraçando tecnologias de JavaScript, como eu falei agora há pouco. Então, por exemplo, se você instalar uma aplicação, se você criar uma aplicação agora, ele vai vir com o Webpack, o Yarn e mais algumas coisas, PostCSS, por exemplo, e se você quiser adicionar React, Vue, Angular, qualquer coisa desse tipo, é uma linha de comando que você roda, uma linha própria do Rails, ele já vai adicionar essas ferramentas do JavaScript. Então o Rails está realmente abraçando tecnologias do JavaScript em vez de brigar com essas ferramentas. E isso é ótimo, é muito bom para todo mundo sai ganhando. Rails e Ruby também, por que não, tem uma profunda cultura de qualidade de código. Além disso, testes, TDD, BDD, estão no coração da comunidade e mais do que em qualquer outra linguagem ou tecnologia. O Rails ele é inteligente, então ele é seguro por padrão, por exemplo. Quando você cria uma aplicação, ele já vem com uma série de artifícios para evitar que você cometa erros de segurança. E tudo isso é extremamente flexível, você consegue, através de arquivos de configuração, alterar
para atender o problema que você tem, atender a demanda, o tipo de aplicação que você está desenvolvendo. Mas se você não mexer em nada, por padrão, ele já tenta, obviamente não dá para ser 100% perfeito, nenhuma ferramenta vai ser, mas ele já vem com todos os recursos de segurança ativados por padrão. Ele também funciona com convenções por padrão, como eu estava falando, já conecta com um banco de dados, já faz migrações de tabelas de colunas, já envia e-mails, faz o bundle do CSS do JavaScript, já tem suporte a background jobs, já conecta no S3 para fazer o upload, como eu já falei também. Isso tudo sem precisar de bibliotecas externas. Isso tudo que eu falei até agora mostra que faz muito sentido para startups e para consultorias, porque é rápido para desenvolver e para manter também. A comunidade é muito amigável com iniciantes. Vai num Guru SP ou em outro meetup que esteja acontecendo na nossa cidade, você vai ver que não só você vai ser super bem-vindo, vai comer comidas gostosas, sempre tem umas comidinhas lá, mas também você vai ser... Eles vão te dar um espaço para fazer perguntas, para trocar ideia, ou mesmo para, quem sabe, fazer uma apresentação, né? Talvez... Eu mesmo, pessoalmente, comecei as minhas primeiras apresentações, primeiras palestras, foram no Guru SP, lá em São Paulo, o primeiro meetup de Ruby que eu participei. Ruby é considerado uma das melhores linguagens para se começar, porque é fácil, porque tem uma linguagem limpa e muito agradável. Fazer deploy de aplicações é extremamente simples, com ou sem uso de ferramentas como o Heroku, por exemplo, que, diga-se de passagem, é feito com Rails. Bom, falando um pouquinho de mercado atual. Segundo o site Built With, existem mais de 1 milhão de aplicações Rails no ar atualmente, sem mencionar que existem muitas empresas contratando. Só para você ter uma ideia, todas as empresas que eu vou mencionar agora usam Rails no produto principal. GitHub, Airbnb, Shopify, SoundCloud, Basecamp, Kickstarter, Groupon, SendGrid, Twitch, Envato, que é a empresa que eu trabalho, Hulu, Zendesk, Square, Intercom, New Relic, Discourse, e eu vou parar por aqui, tem muita empresa. Já no Brasil, tem a Localweb, tem a Enjoei, CodeMiner, Atelier Software, Globo.com, Biorritmo, Resultados Digitais, Magnets, Plataforma Tech, que agora recentemente foi comprada pelo Nubank, Vagas.com, aquele site de receitas Tudo Gostoso, Verte, e todas essas outras desse repositório que eu estou colocando aqui na tela, foi um repositório que eu criei para listar empresas brasileiras usando Ruby on Rails. Obviamente não tem todas as empresas aqui, mas eu estou constantemente atualizando e adicionando mais empresas aqui, justamente para facilitar pessoas que querem encontrar vagas, que querem encontrar emprego para trabalhar com Ruby e com Rails. Outra coisa, se você abrir o LinkedIn e buscar por Rails, você vai ver que a demanda por profissionais é imensa. Existem muitos eventos sobre Ruby, como eu estava falando agora há pouco do Guru SP. Guru SP significa Grupo de Usuários Ruby de São Paulo. É um meetup que acontece desde 2008, 2009, talvez até antes disso. É o principal meetup de Ruby de São Paulo. E existem outros meetups, na verdade existem nas principais capitais e provavelmente em várias cidades do interior também. Tem também a RubyConf Brasil, que é um evento criado, foi organizado primeiro pelo Akita, há alguns anos atrás, e hoje ele é organizado pela Localweb, e todos os anos eles batem recordes em números de participantes, sem contar grupos no Facebook, no Telegram, meetups locais, né, que eu comentei, que acontecem em todas as regiões do Brasil, então eventos definitivamente é uma coisa forte da comunidade Ruby. Falando um pouquinho de desvantagens, Ruby não é a linguagem mais rápida, tá longe disso. Então, se você vai criar um jogo ou algo que demanda muito processamento, Ruby definitivamente não é a melhor opção. Você tem que procurar outra tecnologia para resolver esse problema. Lembra que, assim, estamos falando de algo que demande muito mesmo. Por exemplo, o GitHub, o Airbnb, o Basecamp, Ruby e Rails está sendo rápido o suficiente para eles. Então, quando eu digo que Ruby não é uma linguagem rápida, pensa nisso. O Shopify, por exemplo, tem um artigo que ficou muito famoso. Eu não sei se eles são o maior, ou pelo menos estão entre das maiores soluções de e-commerce do mundo, e eles atendem milhões de requisições por segundo utilizando Ruby. Então, não é que a linguagem seja lenta, é que se você for fazer um jogo rodando a 8K, a 120 frames por segundo, Ruby não vai ser a melhor opção. Existem linguagens melhores de mais baixo nível para você resolver esse tipo de problema. Uma outra desvantagem é que não dá para usar Ruby no mobile, né, para criar aplicações nativas. Até existe, na verdade, mas não é algo que o mercado abraçou e eu não recomendaria você
a mergulhar nesse mundo, porque, enfim, não vai ter vaga, não tem emprego, então eu acho que não é algo forte para o Ruby. Se você quer desenvolver aplicações mobile, eu te recomendaria ou ir para um desenvolvimento nativo, né, no caso Swift para o iOS e Kotlin, ou até mesmo Java para o Android, ou usar uma ferramenta como o React Native, que é o que eu tenho usado e que eu gosto muito, acho que faz muito sentido. Mas não o Ruby, nesse caso o Ruby não faz sentido. A linguagem Ruby vai chegar à versão 3.0 em dezembro desse ano, 2020, com grandes promessas, sendo uma delas, acho que a maior promessa de todas, a promessa é que a performance do Ruby 3.0 vai ser 3 vezes se comparado com a performance do Ruby 2.0. Isso é um baita salto de performance e vai ser muito bem-vindo. Um erro que o Metz, o criador da linguagem, já disse que vai evitar é fazer grandes mudanças nessa versão 3.0. Então ele não vai fazer grandes mudanças na sintaxe, na interface como um todo, e justamente para evitar o que aconteceu com o Python, por exemplo, que teve uma transição complicada da versão 2 para a versão 3. Já o Rails está caminhando por um caminho que vai se integrar cada vez mais com ferramentas JavaScript para permitir integrações ainda melhores com ferramentas como React, React Native, para que tudo isso seja cada vez mais fácil. Então, respondendo à grande pergunta do vídeo, na minha opinião, vale muito a pena aprender Ruby on Rails em 2020.